Migração é desenvolvimento por dezenas de motivos. Primeiro, porque os e as migrantes também fazem parte de uma comunidade. E se elas estão inseridas, essas pessoas que são de outras geografias, mas ali vivem, ali fazem os seus descontos para a segurança social, por exemplo, contribuem economicamente também para o desenvolvimento social, para o próprio desenvolvimento do bairro, para as trocas culturais e para dezenas de outras características que fazem parte do desenvolvimento de uma comunidade. É muito importante olharmos para as populações migrantes como parte dessa comunidade. E se essa comunidade trabalha para o desenvolvimento, essas pessoas também fazem parte desse desenvolvimento. Não são grupos excluídos de um processo global de melhoria, por exemplo, no caso de Portugal, se formos pensar também na questão da natalidade, o tanto que as comunidades migrantes contribuem para o não envelhecimento da população, e também por ser uma população bastante envelhecida, as contribuições para a segurança social, como já disse, e sem aqui também, não podemos deixar de pensar em como as comunidades migrantes ao longo da história da humanidade também contribuíram para o desenvolvimento cultural e em outras questões. É impossível não pensarmos em desenvolvimento e não pensarmos num processo globalizado, como no mundo em que a gente vive hoje, nessas populações que se deslocam, como sempre fizeram ao longo da história da humanidade. Há 9 anos, quando cheguei em Portugal, vim numa condição de estudante de ensino superior e, sobretudo, eu não tinha noção da discriminação baseada nos estereótipos. As burocracias, isso já era sabido e esperado que ia acontecer, mas foi e ainda é hoje, não só por ser migrante, mas por trabalhar com as comunidades migrantes, especificamente as discriminações de gênero. O ser mulher migrante de um determinado local, como no caso das mulheres brasileiras, enquanto estava no meu país de origem, não tinha nenhuma consciência de quanto, simplesmente por ser mulher oriunda do Brasil, iria sofrer e vivenciar processos de discriminação, baseadas, por exemplo, em questões, em estereótipos de hipersexualidade ou do trabalho sexual, com todo respeito a quem escolhe esse trabalho, mas a associação sempre de uma mulher sexualmente disponível, de um corpo colonial que está sempre disponível. Com certeza, tomar consciência dessas discriminações e do impacto que essas discriminações têm na garantia dos direitos fundamentais dos e das migrantes, e nesse caso das migrantes, por exemplo, no acesso à habitação. É comum ouvirmos a dificuldade das mulheres brasileiras em alugar um quarto, que ouve constantemente, não, esse quarto não pode ser alugado para brasileira. Isso é recorrente na nossa vida, ou mesmo dentro da universidade, ou a sede de rua, simplesmente por sermos migrantes de um determinado local. Com certeza, essa foi a maior dificuldade, não só por vivenciar, mas por trabalhar com essa vivência com outras mulheres e ver o impacto que isso influencia no nosso processo de integração, no sentimento de pertença e na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa integração de forma geral na comunidade de acolhimento, que nesse caso é Portugal.